Maravilha, estranho. Seja bem-vindo a um não mangá ao quadrado, é isso? Exato. Isso aí, judeu, ateu. Esse não é exatamente o mangá ao quadrado, é um mangá ao quadrado pocket. A gente decidiu parar de nomear de pocket em algum momento? Eu não lembro agora. Acho que parou de numerar de pocket. Não, a gente parou de numerar. Numerar os pockets, é isso que a gente parou de fazer, exato. Ele era 1.5 aleatório e não importa, ele não precisa ter número. Exato. E o mangá ao quadrado pocket a ideia dele é que a gente sempre vai falar de coisas pequenas, né? São programas curtos. E a gente usou isso uma vez e todas as outras até agora a gente só usou pra semanas que a gente ou rolou algum desencontro de calendários, ou a gente tá sem ideia de episódio, e aí a gente faz um revisitando recomendações, que é esse episódio, correto? Exato, que o nome é bem claro, né? O mangá ao quadrado, pra quem já ouve há algum tempo, sabe que todo o final do programa a gente recomenda o mangá. Mais de 200 e tantos programas que a gente tem, caminhando pra 300 aí. E são muitas recomendações, muitas feitas lá atrás, lá no passado. Sim. Então a gente resolve de vez em quando voltar pra essas recomendações pra ver se a gente qual a opinião sobre o que a gente fez lá atrás. A gente já fez isso, já dá pra revisitar revisitando. Você tá tirando sarro, mas não é impossível, não. Jamais faria isso, jamais faria isso. Não entraria nesse loop, mas para terem uma noção, o primeiro programa que falaremos aqui, que é o 121, ou seja, a gente já tá no 13º, Sim. 13º revisitando recomendações. O primeiro programa, 121, Demografia 2, do Japão pro Brasil. O programa foi lançado em 2015, em fevereiro de 2015. Então já fazem 7 anos. Muita coisa mudou de lá pra cá. Ok, 7 anos. Beleza, vamos ver. Vamos ver o que a gente acha sobre essas recomendações que a gente fez há um bom tempo atrás. Beleza. Então, Judeu, desse mesmo programa, o 121, Demografia 2, basicamente era a gente falando sobre como o Shonen Shoujo é um idiota, com o Leonardo Kitsune e o Denis. A recomendação do programa foi Kon no Ki Konoha. É isso? Perfeito. Kon no Ki Konoha. Kon no Ki Konoha. Perfeito. É um one shot. É um shot de Yumeko Sumomo. Autora, né? De Hoshino Koe e Tezukaku Letra. Os dois, talvez, já recomendados no mangá ao quadrado. Acho que o Hoshino Koe não, mas o Tezukaku Letra sim. E esse é um one shot bem curtinho, sei lá, 20 páginas, alguma coisa assim. É sobre uma menina que encontra um espírito que tá... Um espírito no sentido de fantasma, né? Que tá possuindo uma árvore em específica. E por causa dessa possessão, essa árvore fica completamente em azul. E o mangá tem que dizer isso porque é em preto e branco, né? Então, ela encontra a árvore e aí tem o pensamento, nossa, é muito azul essa árvore. Tem que até, tipo, ela até fala, inclusive o tronco, até o tronco é azul, tá? Como não dá pra ver. Porque na minha cabeça eu pensei, ok, só as folhas são azuis. Ela falou, não, o tronco também. Aí ok, beleza. Obrigado. Obrigado por felicitar. E é isso, acaba sendo uma curta história de romance, essencialmente. Eu não tinha lido na época, eu li pra esse episódio. Ok. Legalzinho, né? Simplesinho, não é nada demais. Essa autora eu gosto bastante das histórias que ela faz. Outro nome que ela usa é Mizu Sahara. Fez esses outros mangás que você comentou. Normalmente ela faz uma adaptação ou outra também. Watashitashi no Shawase no Jikan, que é o antigo mangá mais popular do My Anime List. Provavelmente era nessa época do podcast. Hoje em dia já não deve ser mais. Ela faz histórias que eu gosto. Essa é muito simples, assim. Tem uma ideia legal, mas é simples. É bem direto. Você tem uma ideia mais ou menos pra onde tá indo. Não tem muitas surpresas, só é gostosinho mesmo. Exato. Eu também, tudo que eu li dessa autora eu gostei bastante também. Só que em específico é só realmente bem simples se você tá a fim de uma história de romance meio melancólica e pequeno spoiler, trágica. Essa é a vibe. Essa é a vibe que você tem que estar pra querer ler essa história, né? Exato. Próximo episódio é o mangá quadrado 122, mangás curtos. O mangá recomendado por mim, estranho, foi Transmigration Girl. Sobre o que é esse mangá estranho? Transmigration Girl basicamente conta a história de um mundo. Na verdade, eu diria que são múltiplos mundos, são várias histórias curtas e cada um tem um conceito. Pode ser que seja o mesmo mundo ou não, mas enfim. Que basicamente as pessoas passam pela puberdade com algum tipo de metamorfose no estilo
inseto mesmo, anfíbio. Então tem alguma mudança corpórea muito direta nesse mundo, e é comum, é esperado. E aí a gente acompanha casos específicos, e nesses casos específicos, basicamente todos eles, a pessoa troca de gênero quando ela faz esse processo de transmutação aí, né, de metamorfose. Então, cada um é um contexto diferente, tem uma história diferente, e todos eles lidam com isso. E é isso, são várias histórias curtas com esse contexto. Você não tinha lido quando eu recomendei, suponho eu. Eu tinha lido pouco depois, quando você recomendou não, mas eu lembro que eu já li mais ou menos na época. Tem uma ideia interessante, eu não sei se as histórias concluem bem. Eu dei uma revisitada em alguns capítulos pra lembrar mais ou menos do clima agora, e assim, tipo, se falar, é uma boa ideia, mas aí ele só conclui, sabe? Tipo, a história, e aí eu concluí a história. Sabe? Tipo, não tem uma grande mensagem. Vou falar, quando eu recomendei, só tinha uns 3 capítulos traduzidos, desde então é um volume só, né? Desde então saíram 6 completos. Tá mal atualizado no Manga Updates, inclusive. Talvez eu me dê o trabalho de atualizar depois. E esses 3 capítulos, eu lembro que eu gostei da variância de metamorfoses que tem. Então, o primeiro é uma borboleta, ok, esse é o óbvio, né? Ok, entra no casulo, sai. Aí, o segundo eu já achei mais interessante, era tipo um negócio meio cobra, né? Tipo... Ele que saiu por cima da irmã e... Aí o menino veste a casca que saiu da irmã, é visualmente tão... Ele é um tiquinho ete mesmo, né? Ele é um tiquinho, tem um tom sexual meio bizarro, mas eu acho até isso meio... Foi interessante pra onde ele vai com esses conceitos. E o terceiro também é diferente dos anteriores. É um negócio meio a ver com anfíbios mesmo, né? Tipo, indo de larva a sapo, né? Sim. Mas aí eu queria mais variância. Depois o quarto, quinto, sexto acaba meio que só repetindo. Tem alguma diferença, mas esteticamente não é representado de uma forma tão diferente do que veio antes. E meio que, sei lá, a consistência narrativa de... A metamorfose de todo mundo ser resultada, pelo menos dos protagonistas, né, da história, é resultada na troca de características sexuais. Acaba ficando só repetitivo. Tipo, ele teve esses 3 primeiros capítulos que eu achava muito bons. E parecia que tinha uma repetição, e aí os 3 próximos acabou só enjoando mesmo. Ele teve algumas ideias criativas que foram só elas mesmo, e aí o mangá acabou não sendo tão interessante quanto eu achei que ele poderia ter sido na época que eu recomendei. Sim, concordo. Não é uma má recomendação, né? Não cancelaria essa recomendação, mas... Não. Vale a pena ler esses... Eu acho maravilhosa, tipo, essas experimentações visuais que ele fez em alguns momentos, mas realmente não é nada excepcional. Quem sabe vale a pena ver. Exato. Beleza, Judeu. O programa seguinte foi o 1, 2, 3, 4, coma. 4 coma é um programa. Bom título. Eu lembro que foi totalmente não intencional. A gente nunca planeja os números. A gente não planejou isso e deu muito certo. Enfim, foi um programa de Yon Koma, que a gente falou sobre o estilo, né, na época com o Bocha e o Rubio. Que Deus o tenha. Não, o Rubio tá vivo, gente. Tá vivo. Que o imperador japonês o tenha. Tá no Japão. A recomendação na ocasião foi feita pelo Bocha, que tava no programa, de um Yon Koma, que é o Azuma Gadayo. Azuma Gadayo, do mesmo autor do queridíssimo nosso aqui, todo mundo adora o Yotsubato. Eu nem li, mas eu adoro. Se lesse, você ia gostar. Apesar de eu não achar que Azuma Gadayo é uma boa representação de Yotsubato. Ele é um porcoma, né? Pra quem não sabe, essas tiras verticais de 4 quadros, por isso que foi justamente recomendado nesse episódio. Ele conta uma história bem slice of life, cotidiano, simples, desse grupo de 5 meninas colegiais interagindo e só. Tem um humor meio... Não é um humor tão aleatório japonês assim da vida. Apesar de que vários dos quadrinhos eu não sabia se eu não tava entendendo um contexto ou se não era pra ser engraçado mesmo, porque não é todos que são pra ser engraçados, né? É um tiquinho confuso isso às vezes. Mas história relativamente separadas, não tem nenhum grande arco sendo contado dessas meninas interagindo numa história de cotidiano. Eu tô me repetindo aqui, mas é isso mesmo. É uma história de cotidiano mesmo, é talvez uma das melhores representações do conceito de Slice of Life, porque é bem isso mesmo. Mas ele
é bem então por ser Slice of Life, às vezes não tinha uma piada necessariamente, talvez. Não. No geral, essa história. Nem okzinho. Eu acho ele meio medíocre mesmo. Não é uma história que vale tanto a pena, não. Tem uns Forcomar um pouquinho melhores pra mim do que as do mangá da Yo. Eu acho que ele, tipo, ganhou meio que essa fama por causa do. O anime dá um tom mais caótico, talvez, pra ele. Eu acho mais divertido. E são garotas fofinhas, né? Então. É isso. Ele vira e mexe, eles desenham elas ou mais fofinhas ou mais sexys na vertical ali, né? De vez em quando. Tem uns bons designs, né? É isso. É isso, nada muito espetacular. Perfeito. O próximo episódio é o primeiros capítulos 5 shoujos, é isso? Calma aí. Isso. Tô perdido. Não. Exatamente. O mangá recomendado foi pelo Victor Silva, foi Inuyashiki. Estranho. Por que é Inuyashiki? Inuyashiki é um mangá do mesmo autor de Gantz, o Hiroya Oko. Então, isso diz muito já sobre o mangá, começa aí. Já. A premissa convoluta, que demora quase um volume pra gente ver, na verdade, é que cai um meteoro. Tem esse cara, o Inuyashiki, aí eu acho que era esse o nome do protagonista, que é um velho salaryman que é desprezado pela família no trabalho, é um bosta, um merdão na vida, um largado que não tem personalidade, nada. Essa é a única parte boa desse mangá. É a construção que ele faz. Porque é quase meio volume, eu lembro. Eu não reli. Eu não quero reler nem você, óbvio, claro, porque é uma merda. Mas eu lembro que essa é a única parte boa. É quase um meio volume inteiro construindo o quão merda mesmo esse cara é. Exato. Ele é merda, cai um meteoro do lado dele e ele é transformado num robô, basicamente, um ciborgue. Ele não sabe exatamente o que aconteceu, ele só sabe que o corpo dele agora é todo mecânico. E aí aconteceu isso com outro cara, e é um cara maluco, e aí basicamente é daí que parte a premissa da história. E ele é o velho, em teoria, bonzinho, embora muito maltratado, e tem um cara maluco que também é um robô com armas poderosíssimas. Um adolescente leitor de Gantz. Né? Um adolescente leitor de Gantz, exatamente. Com referência exata dentro do mangá, inclusive, autocongratulatória do autor. Ele é meio autocrítico, na verdade, né? A ideia de que, não, o vilão desse mangá é esse cara que lê Gantz. Só que ele escreve Gantz de novo. É isso que ele faz. Não, quem lê Gantz é mó merdão, né? E é tipo, essa história não é nem um pouco diferente de Gantz. Não tá fazendo algo muito melhor aqui, não. É Ed, sim. Eu não li tudo, eu tinha lido acho que 3 volumes, que era que eu tinha comprado quando saiu no Brasil, algum tempo depois. Eu não achei que terminou de sair no Brasil, inclusive. Uhum. E aí eu li esses 3 volumes. Assim, eu dei uma folheada nos capítulos pra poder relembrar um pouco também pra esse programa. E ele é muito rápido de ler, porque ele não tem quase conteúdo nas páginas. Então, tipo, eu li um volume piscando, assim, basicamente. E talvez eles, sei lá, se ele é interessante depois, mas esse começo não me comprou nem um pouco, é bem da verdade. A gente foi na recomendação do ouvinte pela ser inusitado, né, e diferente. E desse autor conhecido, né? E aí de lá pra cá, tipo, aí depois que eu li, desde então, me comprou também muito não, é bem da verdade. Não, e eu nunca ouvi falar alguém falando, não, volta a ler Inuyashiki porque ficou bom agora. Nunca ouvi, ninguém, não, você tem que ver o final, nem isso, nunca nem ouvi nada. Então, 0 pessoas leram até o final. Se alguém leu, comenta aí, mas é pouco provável. Acho que teve uns 9 volumes, é isso? Eu tô vendo aqui na Amazon, que o último que saiu foi o 9. Eu deve ter ido por aí, uns 9, 10 volumes, sei lá. 10, achei o 10 aqui, ó. Deve ser uns 10 volumes. Perfeito. Mas é isso. Vamos lá pro episódio 125, mangagrafia de Takehiko Inoue. Veja só. Muito bom. Boa mangagrafia. E nesse programa em questão foi recomendado por mim The Ancient Magus Bride. Sobre o que é esse mangá, Judeu? Nossa, esse revisitando recomendações não tá com muitos acertos até agora, não. Tá abaixo. Nossa, foi uma metade triste essa daqui que a gente falou até agora. Vamos ver se melhora daqui pra frente. Mas Enche os Magos Bride conta a história dessa menina vivendo no mundo. Tipo, ele é meio Inglaterra mágica, sabe? Uhum. Em algum lugar da Europa com inúmeros elementos de fantasia. Ela era uma escrava e aí ela é adotada por esse ser com cabeça de caveira pra ser a esposa dele, essa ideia inicial do mangá. Sim. Mas eventualmente ela vira só meio que uma aprendiz dele.
praticamente uma filha pra esse ser mesmo. Essa premissa básica, o mangá por um bom período viveu na beleza do slice of life do negócio dele, né? Tipo, era a menina interagindo com o mundo, essa menina que não recebeu nenhum amor até agora, se encontrando com esse grande mundo novo. Por muito tempo ele foi muito amado e recomendado por causa disso, né? Tipo, ele tem uma arte muito competente e ele tinha esse carisma dessa protagonista lidando com esse mundo novo. Sim. Ele durou bastante nisso e aí depois de um tempo o pessoal começou a olhar com outros olhos, né, pra história. Porque, pra todos os efeitos, o cara comprou pra ser esposa, eu não sei se a história seguiu com isso. Mas pra todos os efeitos é um grooming e escravidão e nasceu de uma premissa estranha. As pessoas começaram a se perguntar, talvez essa premissa não é tão legal, né? O cara ser um cara legal pra menina não isenta a situação toda. Então, ele ficou sendo bastante problematizado por isso. Mas, sei lá, nem tanto. O pessoal. Quem lê ainda fala bem dele, mas, sei lá, só. Eventualmente, pra mim, ele só perdeu o caminho e meio que perdeu o meu interesse nessa jogada. Ele perdeu um pouco o brilho, eu acho, do que ele fazia de diferente, acabou que se tornou. Tem bastante história similar que começou a surgir. Ele não é tipo um Harry Potter a essa altura do campeonato, né? Não sei. Eu parei de ler faz um tempo. Mas é porque de lá pra cá teve, por exemplo, se você recomendou A Menina do Outro Lado, que veio depois, que tem uma dinâmica similar. Eu acho que Atelier of Witch Hat, ele não tá tão longe também da mesma ideia desse mundo fantasioso que a menina tá conhecendo. E eles são histórias um pouco mais interessantes, eu diria. Então eu acho que ficou na sombra disso, né? Não sei. Até como é que é o nome do mangá da menina da fuligem? O Shadows House. O Shadows House, até Shadows House não tá muito longe disso, não. Então e aí parecem leituras mais competentes da mesma ideia. E aí perdeu um pouco do brilho que ele tinha no começo. Não sei se ele piora, eu só perdeu a graça pra mim mesmo. Só cansei em algum momento. Nem lembro quando. Eu não lembro se teve um estopim ou se eu só, cansei. Quando ele começou a, sei lá, talvez querer construir demais o mundo dele, eu perdi um pouquinho o interesse. Eu lembro que foi esse sentimento que eu tive, pelo menos. Que eu não quero saber muito, eu quero manter, tipo, o mistério e a fantasia do mundo. Não quero. Bom, que seja. Quem sabe alguém que tá lendo vai falar, não, tá muito bom ainda. Quem sabe? Pode ser que esteja, mas não sabemos. O próximo é o mangá quadrado 126, um mangá de harém. Não é um mangá de muito favorito meu. Mas o mangá recomendado é um clássico do mangá ao quadrado, estranho. É Keijo, seguido de 8 pontos de interrogação. Exclamação. De exclamação, desculpa. Keijo, exclamação 8 vezes. Sobre o que é queijo, estranho? Queijo, ele é basicamente um mangá de esporte. Ele trata de um esporte que é o único, depois da corrida de cavalos e corrida de cachorros. E acho que tem mais alguma corrida, não lembro qual que era. E são as únicas coisas que são permitidas apostar-se no Japão. Surgiu esse esporte chamado Keijo, que é basicamente mulheres competindo umas com as outras de biquíni numa piscina, com o objetivo em plataformas flutuantes em cima de uma piscina. E o objetivo é você derrubar a adversária da plataforma, mas para isso você pode só usar peito e bunda, basicamente. Então, assim, é uma história de esporte carregadíssima no ecchi e nas personagens femininas batendo com o peito e com a bunda uma na outra o tempo. A gente no Mangá ao Quadrado tem uma particular história com o Queijo, porque a gente comentou ele quando ele saiu, no ano que ele saiu, não lembro se foi numa retrospectiva ou no que foi, mas a gente literalmente só sabia o nome, e a gente achou um nome engraçado. A primeira vez da gente, eu não sei se vai lembrar disso ou não, você lembra, né? Lembro das piadas do queijo, Rocha que trouxe o queijo, eu lembro que teve alguma piada disso. Exato. A gente não tinha a mínima ideia sobre o que era, a gente só achou o nome queijo engraçado. Aí depois saiu o Scan, a gente foi ler. Eu mantenho essa recomendação. Ele acabou durando um pouquinho mais do que ele devia, talvez, no final das contas, né? Eu acho que ele acelerou no final, é bem na verdade. Ele tinha. Que ele foi. Ele expandiu muito o mundo e precisou fechar rápido. Talvez, né? Ele talvez não tivesse que ter expandido tanto perto do final. Mas ele fez isso. Mas eu mantenho também essa recomendação como válida. Ela sempre foi meio criticada, porque é só mulher batendo peito e bunda, e meio que é. Sem dúvida alguma. Ele não escapa disso. Mas ele é um mangá de esporte
daqueles tipo de mangá de esporte absurdo que a gente acha divertido. Tipo, ele é um Kuroko, só que é bom, sabe? Tipo, o Kuroko ele era um esporte. Kuroko no basquete bom, é esse que ele é. Ele tinha os absurdos no Kuroko, que era você olhar e falar, vai, que absurdo tosco. Aqui a menina faz o peito virar uma espiral e furar a roupa da outra, sei lá, e faz tipo, um golpe de isso que eu quero. Faz um golpe de judô com um mamilo do peito dela, agarrando no biquíni da outra. Faz o tiro de canhão de vácuo porque mexeu a bunda muito rápido. É maravilhoso. Isso era boa, tipo, era um mangá de esporte na sua essência e tinha várias ideias em cima disso. Expandiu, trouxe mais personagens e mais lutas e manteve o ritmo até o final. Talvez acelerou um pouquinho pra poder concluir, mas ele manteve essa mesma forma até o fim. Eu concordo. E continua divertido. Tipo, se a ideia te dá enjoo, obviamente você não vai nem querer ver ele. Mas é um mangá de esporte relativamente bem competente, eu diria até. É mais que Kuroko, por exemplo, você tem razão. Ele tem bastante eti, porque ele é mulheres seminuas o tempo todo, mas ele, assim, ele é respeitoso até. Ele é. Porque, ele tipo, é assim. não tem homem na história. Então, tipo, é um monte de mulher gostosa, mas é só as mulheres gostosas. É isso, a história é isso. Tem um cara figurante que apareceu uma vez e foi descartado. E é claro, até a visão é masculina desse mangá, né? Claro, claro, óbvio. Isso, total. Mas ele não tem estupro nesse mangá. Pelo menos isso eu posso falar. Não, é isso tranquilamente. Nem assédio. Nem assédio, não tem mesmo. Não, é só pessoas seminuas, é isso. Mulheres, no caso. Perfeito. O próximo podcast, Judeu, foi o 127. Vale a pena acompanhar a Shonen Jump? Eu não sei qual que é essa resposta que a gente chegou, mas eu diria esse episódio é bom. Esse episódio é bom. Eu reescutei ele há não pouco tempo, não. Ele é bom. Eu vou voltar a ouvir. Curioso. Eu nem lembrava desse programa. Ele é interessante. Eu tô vendo a capa aqui, tem Mágico, tem Siren, Enigma. A ideia dessa capa é que eu troquei o rosto de todos os protagonistas por mangás cancelados. Ok, perfeito. E na ocasião foi recomendação do ouvinte, que foi o Naraki, que recomendou Nickelodeon. Nickelodeon do Doman Seiman. Doman Seiman, um autor que já teve mangagrafia aqui, estranho. E Nickelodeon é um compilado de 30, mais, sei lá, quanto isso aqui é? 40, eu acho. Quase 40. 40 one-shots dele. Muitos são bem curtos, alguns são um pouquinho mais compridos. Obviamente, eu não vou falar a premissa de nenhum deles. O Doman Seiman, em quase todas, eu não sei, mas na maioria das compilações de mangás dele, de one-shots, tem um cruzamento entre as histórias. Nickelodeon não é uma exceção, é um pouquinho... Esse é bem pouquinho, né? Esse é bem pouquinho. Cruza, mas bem pouquinho. Ele é bem pouquinho. Mas compilado de histórias do Doman Seiman é muito bom. É muito bom. Eu mantenho essa recomendação. Desde então, saiu o Melancólia, que é outra compilação de histórias do Doman Seiman, e essa eu acho agora a melhor compilação dele. Acho que eu não li o Melancólia. É muito... É muito bom. É muito bom. O Melancólia saiu depois que a gente gravou uma mangagrafia dele. Sim. A mangagrafia dele a gente gravou, acho que em 2015 mesmo, porque o último que a gente falou foi um mangá que tava saindo em 2015. Então, 2015 no máximo, 2014 a gente gravou a mangagrafia dele e foi o que eu li. Tô vendo aqui a carreira dele, eu parei de ler por ali. Eu tinha lido também, na época eu não li, e aí eu li pra mangagrafia, e eu acho legal, sim, é uma boa compilação. Eu acho que das histórias dele, o que eu mais gostei foi aquela que... Eu não sei se a gente chegou a recomendar o Moenishi Hotel, que era uma história um pouco mais contínua. Sim. Mas... De qualquer forma, eu gosto como ele faz esse humor... Esse humor, não. Ele faz meio que um sobrenatural... Absurdo. Absurdo. Escrachado. Absurdo bom. E corriqueiro ao mesmo tempo. Tipo... Aqui, ó, tem esse tigre falante. E beleza, esse é o tigre falante. E aí segue a história. Sabe? Tem essa pessoa aqui que ressuscitou. Aí, beleza, segue a história. Sabe? Ele traz uma coisa muito absurda, que é a base da história, e que é completamente corriqueiro. Ele trata com uma forma muito largada, assim. Ele nem se preocupa em explicar nada e boa. Eu gosto desse desprendimento do autor. É bom. Você descrevendo assim me faz lembrar de Dorohedoro, né? Dorohedoro tem um tiquinho desse humor aí, do absurdo corriqueiro, né? Sim. Eu falando aqui que é muito bom, talvez eu tô hypando demais, porque, tipo, sei lá, não tem nenhum one shot que é mega profundo, nem nada assim, não é essa a vibe. São pequenas histórias muito divertidas, é isso que elas são. Elas são muito, muito divertidas. Sim, muito bom. Perfeito.
Indo então pro mangá ao quadrado 128, o primeiro da sequência de Kokou no Hito. Esse é o parte 1, mangá de esporte. Foi um proto-reenquadrado que a gente fez. E condizentemente a gente recomendou Inocente nesse episódio estranho. Não sei se foi eu ou você. Fui eu, tínhamos um volume de Inocente na época. Basicamente, ele conta a história do Henry Charles Sanson, que foi o executor real francês. Era um cargo passado por família. E ele foi executor na época que teve a Revolução Francesa e eventualmente decapitou a rainha e o rei da França. A história conta um pouco antes desse período, né? Dele ascendendo ao trabalho dele. E foca um pouco nele e um pouco na irmã, que é uma personagem fictícia criada só pra essa história. E que depois ganhou o próprio mangá, né? Ganhou o próprio mangá, que foi a continuação Inocente Ruge. Eu terminei... Você terminou de ler Inocente, Judeu? Não. Eu li acho que só uns 3 volumes. Só você leu inteiro ele, né? Eu li o Inocente e não li o Ruge. Não encarei o Ruge. Porque, assim... A gente tem agora essa opinião difusa entre os leitores do autor, né? Que é o Sakamoto Shinichi, que é o mesmo autor de Boku no Hero. E talvez ele escrevendo histórias desde o começo, ele se perde um pouco no que ele quer fazer. Acho que falta um pouco de objetivo pra ele. E eu sinto um pouco disso em Inocente, de que a história ela não tem um direcionamento muito claro do que ele tá tentando trazer na história. Ele discute um pouco sobre a parte do machismo por conta da menina, ele discute um pouco esse negócio da visão de agradar o pai, de ser um cara que é um pouco mais afeminado, talvez, ele dá a entender que sim, não sei. E tipo, ele começa a tocar em assuntos, mas ele nunca trabalha nada. Nunca vai pra frente com nenhum deles, né? Ele não avança em nada no final das contas. O que ele avança só é que o Henry Charles Sanson, ele vira um executor de verdade. Ele começa como um menino mimado e termina como executor. E que a gente saberia, por causa da história, a gente sabe que isso ia acontecer. E é isso. Meio que, tipo, falta foco nele. O que é um pouco decepcionante, porque, porra, mano, a história do Henry Charles Sanson é incrível, velho. Tipo, porra, mano, o cara inventou a guilhotina pra ser guilhotinado depois. É muito bom isso. E, tipo, a invenção da guilhotina foi uma invenção humanitária, sabe? Ele inventou porque ele queria agilizar o processo pra tornar mais humano a execução. E pra evitar execuções falhas, né? Tipo, que história incrível, sabe? Ele foi guilhotinado? Eu não lembrava disso. Eu acho que sim, porque tipo, ele era nobre no final das contas. Pode ser que eu tô inventando essa página, eu não sei. Agora que você me perguntou... Na hora que você falou, abriu a Wikipedia aqui não tá dizendo só que ele morreu. Ok, então pode ser que... Se eu estivesse escrevendo Inocente, eu terminaria com ele guilhotinado, então. Ok. Foda-se a veracidade histórica é que você se empolgou com o Robespierre, que começou guilhotinando gente e terminou guilhotinado. Sim. Então, tem uma ideia interessante, mas o mangá ele não entrega a ideia que ele tem. Ele é lindo, maravilhoso, visualmente o cara desenha pra caralho, mas acho que falta mais peso no que ele escreve justamente porque ele não tá querendo dizer alguma coisa interessante. Se ele tivesse querendo dizer alguma coisa interessante, talvez a história fosse melhor. Kokou no Hito, em comparação, tipo, mesmo no final, que ele tava nessa vibe bem absurdamente, visualmente interpretativa, né? Tipo, das metáforas, tudo era uma metáfora naquele final de Kokou no Hito. A mensagem que estava sendo trabalhada ainda era bem focada. Era tipo, e aí, vida na montanha ou vida na casa, né? Qual a resposta para esse dilema? E nunca teve esse um único foco em, pelo menos, toda a parte que eu li de Inocente, não. Sim, não teve mesmo. Então, não teve mesmo, foi uma tristeza, mas Dizem que o Ruge é muito bom. Eu já escutei isso de pessoas no Twitter, falando, não, mas o Ruge é muito bom. Pode ser que seja. Porque a personagem da irmã era mais interessante que Charles Henry. Bom. Mas fica essa dúvida. Não li, não sei se lerei um dia. Beleza, Judeu. O episódio 129, que foi Você, Mangás e a Vida. Eu acho que foi o primeiro Você, Mangás e, né? É capaz de ser. E é um dos melhores, inclusive. Eu adoro Você, Mangás e a Vida. A gente inventou. Não, já tinha. Não, já teve. Você, Mangás e o Tempo. Teve o Tempo e o Mundo, lá em o episódio 68, lá atrás. Louco, ok, tá bom. Mas demorou pra virar um quadro recorrente. 4, né? Demorou um pouquinho. E nesse programa você recomendou o one shot Slow Down.
Slowdown. Eu provavelmente vou quase repetir a minha recomendação desse episódio. É um one shot curto de um cara que se encontra com todos os sentidos barrados, né? Não pode. Ele está privado de todos os sensos. Tá Menos a privado. visão, eu acho. Acho que ele enxergava, assim. Numa sala branca, é isso. E de vez em quando abre uma janelinha e dá uma comida ali pra ele. One shot, quantas páginas tinha mesmo? Desculpa. 30 e poucas, não é muito longo, não. Não, eu sei que esse é o tchan dele pra mim, que ele é absurdamente curto, mas ele conta uma história comprida, sabe? Sim. Aqui, ó, 16 páginas, não é nada, não é nada. E o tchan dele é que nessas 16 páginas você meio que acaba se sentindo que nem o personagem, sabe? Privado, sem saber o tempo passando. E ele conta uma história bem simples nesse curto espaço de tempo. Eu ainda acho um dos one-shots mais primordiais pra se ler, sabe? Ele faz muito bem, num espaço muito curto, uma história com começo, meio e fim, e é mais do que aparenta ser, no final das contas. Eu lembro de ter lido pouco tempo depois e ele é interessante, eu diria. Eu não sei o quanto eu gostei no sentido de achar muito bom, mas no sentido de achar bem interessante toda a proposta e o que ele faz, eu acho uma boa provocação. Para one shot é isso que a gente espera, bem da verdade, que não seja uma história maravilhosa, porque às vezes é difícil fazer dependendo do volume de páginas, da quantidade de páginas. Mas você ser interessante é um bom tchan. E é o caso de Slowdown, ele é interessante. Vale a pena ler, 16 páginas é uma recomendação certeira pra mim, eu mantenho ela. Beleza. Indo pro último agora então, Extremo Mangá ao Quadrado 130, o excelente Consertando Fairy Tail, muito bom esse. Fairy Tail é bom. Você não reouviu? Eu não escuto esse faz um tempinho mesmo, com Eu, Você, Kitsune Rubio. Eu recomendei na época Dragonhead. Não foi você não. Não? Foi ouvinte. Esse ouvinte, eu tava reouvindo o programa porque eu vi que era ouvinte, tava sem nome aqui no texto. E foi um ouvinte que mandou pra gente com um pseudônimo lá. Ele mandou um e-mail sem falar quem era. E aí ele colocou um nome falso no e-mail. E aí eu procurei o e-mail dele, eu descobri que era outra pessoa. E aí a gente não queria colocar a recomendação dele porque ele foi mentiroso com a gente, mas a gente colocou porque não tinha mais recomendação pra colocar. Foi na época que tava morrendo. Eu não sei porque a gente implicou com isso. Eu teria publicado o pseudônimo dele. Também. Eu não lembro que também. seja. Mas é que era um pseudônimo, não é que era um pseudônimo, era um nome falso mesmo, sabe? Eu não lembro do contexto, mas enfim, ele que recomendou Dragonhead. Ok, faz sentido. Eu tava me perguntando aqui. Eu acho que eu nunca gostei muito mesmo de Dragonhead, porque eu recomendei. Tá ok, eu tava ouvindo a recomendação e você foi reticente com essa recomendação que a gente usou. Ok. Basicamente, Dragonhead, ele é um mangá de survival. É isso. É isso. Desse no mais clássico do clássico. Eu só li agora pra esse revisitando. Foi o único mangá que eu não tinha lido antes. E eu li mais ou menos 2 volumes, de 2,5, vai. E ele é um menino num trem, no Shinkansen, tá voltando de uma viagem de Tóquio. Acontece alguma coisa que o trem capota e fica preso dentro de um túnel. Morre todo mundo, menos ele. Um cara maluco que ele encontra e uma menina. E a gente sabe o que é um mangá de survival. Se você já leu um mangá de survival na sua vida, você sabe exatamente o que aconteceu. Pelo menos nesses 2 volumes que eu li, eles ainda estavam presos no túnel. Eu sei que mais pra frente a história expande. Mas, tipo, eu li. Ele é muito rápido de ler. Porque ele é desses mangás dos anos 90 que era uma. Vai. E ele é rápido de ler, mas, tipo, eu sabia tudo o que tava acontecendo. Você sabia pra onde ia? Você sabia pra onde tava ia. E você, te lembrando o que você comentou, vamos ver se você lembra dessa crítica. Você dizia que o mangá, ele tem 10 volumes, e lá no meio, ele agia como se ele tivesse um mistério, mas que você já tinha matado o mistério, e ele continuava fingindo que ninguém sabia o que era o mistério. Ok, isso é verdade. Essa foi sua crítica, que ele acaba soando enrolado por causa disso. Ele segura o mistério pra mais do que deve. Posso dar o spoiler? Será que algum ouvinte vai ficar com raiva? Eu ouviria o spoiler agora, depois de tanto tempo. Eu não cheguei na parte que explica o spoiler. É a última recomendação de qualquer jeito. Pode desligar agora. Se você não quiser spoiler de Dragonhead, esse mangá de 1995, que você não leu até agora e provavelmente não vai ler, você
pode desligar. Mas se não, pode falar agora. Eu queria falar que eu queria expandir minha crítica à época, porque ele segura esse mistério que é uma boa ideia que não deveria ter sido segurada. Que o que aconteceu nesse mundo é que um vulcão explodiu no Japão. É isso. Cobriu tudo de cinzas. Ele tem esse quê quase realista pra história, tipo, do caos que acontece, sabe? Principalmente depois que eles saem do túnel. E eu queria que ele fosse mais nisso. Eu queria que o mistério fosse bem curtinho. Ele revela que explodiu um vulcão e, tipo, vai super fundo num realismo máximo do negócio. Porque é um survival que não foi feito, velho. Porra, e se explode um vulcão, caralho? O que acontece, que né? pode acontecer, claramente, né? No meio do Japão. Faz sentido. Eu imaginei que poderia ser algo parecido. Eu pensei primeiro bombardeio, porque o cara falou que ele viu uma explosão, mas eu pensei também em vulcão, porque uma hora começa a subir uns vapores de enxofre enquanto eles estão presos na caverna ainda. Eu imaginei que podia ser alguma coisa da crosta terrestre explodindo, alguma coisa do tipo. Tem aquele mangá do Furuya, não sei se vai lembrar, que é também um survival. Sim, 51 maneiras de salvar a sua namorada, alguma coisa assim. Exatamente, que ele é bem didático mesmo, no sentido, no que fazer durante um terremoto, que é uma realidade bem mais possível, né, se você mora no Japão, do que um vulcão. E eu queria algo mais nesse sentido, não didático, mas, tipo, mais realista mesmo. Porra, e se explodir a porra de um vulcão, caralho? Sim. Ele é uma boa ideia mesmo. Ele trata um pouquinho, tipo, do caos do negócio, e, tipo, de coisas que você não pensaria, não, vai descer aqui a lava, foda-se. Não, tipo, o maior problema do vulcão é as cinzas que vão espalhar por quilômetros e quilômetros e tampar o sol por semanas e semanas e semanas, e, tipo, vira um negócio bem infernal mesmo, sabe? Sim. É triste mesmo isso, que seria interessante. E ele é o que eu cheguei a comentar no chat quando eu tava lendo, que tipo, ele é muito textbook de survival mesmo. E o que é um gênero tipo, completamente textbook. Eu não sei como a gente ainda não fez um mangá de survival, porque é muito óbvio tudo que tem que fazer. Todo mundo sabe o que tem que fazer no mangá de survival. É sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Na hora que mostrou que tinha uma menina e um cara maluco, eu falei assim: qual é a chance desse cara abusar sexualmente dessa menina? Aí o segundo volume, pronto. Acontece. Ok. É claro que vai ter. Sempre tem que ter. Provavelmente vai ter de novo, inclusive. Não duvido que vai ter um outro assédio mais pra frente, quando tiver mais personagem. A gente sempre sai com uma promessa do Revisitando a Recomendação. Eu quero um mangá de survival agora, porque eu acho que a gente leu bastante pra poder fazer um. Nem precisa ler tanto também. Você leu 3 survival, você leu o mesmo mangá já. Sim, perfeito. Caraca, que gênero repetitivo. Repetitivo demais, cara. Sim. Por isso que é interessante, aí quando a gente for fazer o programa, a gente pensa, tipo, numa catástrofe que seja interessante de trabalhar a catástrofe. Uma que não foi feita. Os dramas são genéricos, mas a catástrofe tem que ser nova. Beleza, no final dos Revisitando, a gente sempre dá uma olhada nos próximos, né? O que você leu, o que você não leu, o que você tem de interessante aí. Deixa eu ver, deixa eu descer. Eu vou falar que eu vi que a próxima vai ter Shamu, e aí, tipo, eu fui reler. Eu adoro Shamu. Sério? Eu gosto. Eu não gosto dele inteiro, eu gosto do primeiro arco só dele. O primeiro arco eu gosto. É verdade, você recomendou exatamente isso, inclusive. Eu fui ler. Nem o primeiro arco, eu gosto muito, muito mesmo do primeiro ato dele, só. Até ele sair da prisão juvenil. Eu gosto muito. E, tipo. Bom, isso é muito tangencial, mas é que, tipo, eu não sei se você lembra no episódio, nos reenquadrados que a gente fez de Ashita no Joy, eu falei que Shamu é meio que o Ashita no Joy do mal, e, tipo, relendo, é 100% isso. Shamu é, tipo, não, é Ashita no Joy, só que o Joy é um psicopata. Ele claro, tipo, eu não consigo ver que esse mangá não tá referenciando Ashita no Joy toda hora. Mas eu tô vendo aqui, eu vou ter que ler bastante coisa pro próximo. É um trecho aqui que eu pulei bastante coisa. Eu também, viu? Eu não li. Eu li um capítulo de Gunjo só, eu não li Fragile and Tough. De Gunjo eu não li. De o quê? Fragile and Tough?
Frozen Tough? O que é esse? Qual? Ah, não é Frozen Tough, não. É que tá não, tá com olha o nome só que errado bom, aqui. vou ter que arrumar porque tá errado. Esse é Space Boy. Space Boy eu não li. Tá errado o meu over aqui, eu tenho que arrumar depois. Isso no fim do mundo eu não li. Eu não li Fen Shenji. Eu nem quero ler, mas talvez eu vou ter que ler. Reler Blood Monday. Ultra Heaven eu não li. Pô, Nunca no Baltazar eu não li. Também não li, né? Eu tô bem mal mesmo. Vou ter que começar a ler agora, para o próximo recomendado. Bom, beleza, esse é o objetivo, a gente correr atrás do prejuízo. Vamos lá. Vamos lá. Até o próximo, então.